Boa tarde. Boa tarde. Hoje mais uma live com uma pessoa super bacana, super especial, o professor Fabiano. Vamos conectando ele. Olá, pessoal. Vamos ver. Sempre demora um pouquinho para conectar. Mistérios aqui, né? A gente convida e não vai. Ele recebeu? Boa. Deixa eu chamar ele. Uhum. Ah, ele não está conseguindo participar. Vem uma mensagenzinha aqui. Ele entrou? Ele entrou mais para assistir aqui. Tenta adicionar como. Aqui entrar ao vivo. Vamos ver. Aí, vamos. Uhum. Agora sim. Boa E tarde. tudo bem? Tudo bem, professor? Tecnologia é bom Olá. quando funciona, né? É sempre um mistério, né? Às vezes funciona de primeira, às vezes precisa sair e entrar de novo, mas estamos aqui. Uhum. É lá. Fabiano, obrigada aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade para conversar com a gente. Um Acho prazer. que antes de mais nada, vamos te apresentar. Apresentando esse cara, então, que está aí para conversar conosco. Fabiano, que tem múltiplas formações, né? Advogado, psicólogo, professor da metodologia do The Rose Method, Comecei empresário, cedo. começou cedo, faixa preta no jiu-jitsu. São muitas as formações aí do Fabiano. Ele atua como professor, ministrante de palestras, workshops, mestre em liderança movida pelo propósito, né? E atua fazendo consultorias também com líderes de empresas e negócios para tornar negócios mais conscientes. Então, Fabiano, é um prazer te receber na nossa conversa de hoje. A gente tem um roteirinho aqui de perguntas para te trazer algumas provocações. Bianca? Ah, mas considerando toda essa tua sólida formação, né, Fabiano? Direito, psicologia, economia, a gente queria entender como é que tu vê como essa formação influencia a forma como tu conduz a tua escola. Hoje mesmo tu postou, né, que ela começou há 20 anos e hoje tu tá dando, eu acho que até uma live bem, num momento bem interessante, né, que eu acho que tu está inaugurando uma nova fase da escola agora, né? E como essa tua bagagem influencia Ah, na condução dos teus negócios. quanto tempo a gente tem? A ideia é 30 minutos, mas não é nada que nos prenda, tá? Olha, por onde que a gente começa? Eu entendo que, na real, não tem nada mais transformador do que o conhecimento. Na real, esse veículo que a gente tem, físico, emocional, mental, é a interface que a gente tem com o mundo. Então, tudo que eu faço que me transforma a percepção do mundo. Então, é indissociável aquilo que todo esse investimento de tempo, de recurso, de disciplina, de sacrifício, de horas de leitura, né, isso passa a ser a forma com a qual eu vejo o mundo. Né? Então é indissociável, né? O próprio trabalho das artes marciais, da meditação, do yoga, que trabalha essa parte mais densa, né, do que é o nosso próprio corpo, que é essa interface com o mundo, muda a minha relação
tudo que eu faço que muda e transforma a relação minha com o meu próprio corpo, e o corpo eu entendo físico, emocional, mental, né, o corpo de uma maneira mais abrangente, muda completamente como eu vejo o mundo. Então, como eu lido com os negócios, como eu trato com as pessoas. Não tem como eu deixar os meus valores na porta de casa e trabalhar e meu trabalho ter valores distintos, né? Como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. Não é possível, tipo assim, não é possível sem a gente desintegrar o cérebro. Então, é possível, sim, eu ser um cara querido em casa, tratar bem as pessoas e ser um ogro no trabalho. É possível por um tempo, mas tem um momento que isso nos desidrata, nos desintegra. Essa questão de divisão do trabalho e da vida pessoal, isso é uma desculpa lá, mas é uma mentira que nos contaram. Dá para viver vidas duplas, triplas ou quádruplas, desidratando as nossas condições Sim, neurológicas. Não é tem à um toa, preço muito alto, né? tem um preço alto, né? Burnout é coisa normal, as pessoas. Eu não estou excluindo aqui que a gente tenha personas no sentido, botar a roupa certa para a festa certa, ou seja, a gente tem várias personas que fazem parte de um guarda-chuva. Mas toda essa trilha. Então comecei com karatê lá com 6 anos de idade. Então, karatê, jiu-jitsu, 2 faculdades, toco bateria, andei a cavalo, viajei pelo mundo, enfim, fiz um monte de coisa, sou muito Tem um curioso. ferramental gigantesco aí dentro, né? Mas eu acho que o que fez mais diferença, e que daí eu fui atrás desse mestrado, né, que é um mestrado aqui na França em gestão de negócios, que eu sentia que me faltava, como eu sou muito expansivo, e muito curioso, e eu acho que esse é o grande drive desde o início. Se eu for pegar um fio condutor desde lá do início, todas as formações, são várias ferramentas, mas tem uma linha condutora que é o que faz diferença para todas elas, que, que é uma teimosia, contumaz, assim, que se transformou numa disciplina e uma obstinação. Então, podia ter sido piano, podia ter sido qualquer outra coisa, né? Mas o fio condutor de todas essas coisas, eu acho que é mais importante. Eu acho que as formações foram dando forma e técnica e habilidade, mas o drive foi essa talvez esse talento, de vez em quando é uma maldição, de vez em quando é uma Sim. bênção, que é essa minha teimosia, que é barra obsessão de fazer as coisas e que tu começa, não tem não ir até o fim, não tem fazer menos de 10 anos. Não, isso não é uma condição que me faz melhor nem pior, mas é uma condição que eu aceitei. De vez em Uhum. quando foi realmente uma maldição, porque eu sou muito obcecado quando eu decido fazer alguma coisa. Isso pode ser bem ruim, por um lado, mas também o traço luz disso é que não desiste nunca e que vai até o final, né? Então, eu A acho gente, que essa característica, né, que permeia todas as formações e eu fui escolhendo coisas em função da curiosidade e que hoje é o drive, como eu faço a gestão da minha casa, a gestão da minha empresa, a gestão dos alunos, de todas as coisas que eu faço, tem essa característica, assim. e a gente tem visto um movimento que tem sido público, assim, né, de muitos executivos buscando um equilíbrio maior entre performance profissional e performance esportiva. A gente vê agora uma onda de CEOs maratonistas, né? E Sim. também uma busca muito grande por espiritualidade, por autoconhecimento, né? Como é que tu enxerga, assim, que, fazendo um paralelo com o yoga, né? Como é que o yoga pode potencializar esses executivos? Como é que pode ajudar na vida de profissionais que têm uma performance profissional já alta, né? Sabe, isso é muito legal, assim, porque quando eu escrevi a minha dissertação lá e o livro da liderança movida pelo propósito, eu posso dizer sem nenhum medo de errar que isso não é nenhuma novidade, na real é um resgate. Uhum. Tipo, claro, daí gourmetizam, põe uma outra embalagem e traz, e aparece como se fosse uma grande novidade, né? Então, eu quando apresentei a minha proposta de dissertação, os professores ficaram loucos comigo porque eu botei Aristóteles como referência. Assim, mas tu vai voltar 2.000 anos? Tá, mas como é que eu vou falar de virtude, de propósito,
de eudaimonia, de felicidade dentro desse ano, se eu não for atrás de quem começou falando isso, dos primeiros registros, né? Então, essa essa mudança, né? Eu posso dizer até que ela é socrática, né? De onde veio, né? Chegando na questão da corrida, do próprio yoga, da meditação, das artes marciais, o jiu-jitsu tem aparecido muito como uma arte que os executivos têm buscado. Então, o novo MBA agora é o triatlon, né? O Ironman, enfim. Se nós formos lá na palavra, eu vou chegar aí, né? Então, vou voltar um pouquinho lá atrás. Na palavra academia, ela é socrática, onde os filósofos eram atletas. Não tinha, não tinha essa distinção. Então, tu vai ficar com cabeção e tu não vai cuidar do teu corpo. Mens sana in corpore sano, a mente sana no corpo sano, tem no mínimo, eu não vou nem entrar lá vou lá para Shiva, para a escola hindu, porque isso fazia parte do estado da arte. Vou ficar na filosofia helênica, assim, a academia, que é a academia de ginástica, e a academia, que é a academia filosófica ou científica, elas têm a gente que viajou na maionese dividiu essas coisas, mas originalmente o culto no melhor sentido possível do corpo e o culto da mente, eles nasceram juntos. Então, a gente está resgatando isso, que a gente entende que o corpo saudável é fundamental para uma performance mental saudável também. Quando Uhum. eu separo isso, funciona por um tempo, mas a origem, se eu for ser purista, eu vou lá atrás, que é a academia. Tanto que eu tenho uma parte do meu perfil lá que é o filósofo guerreiro, é o filósofo que cuida do corpo, ou seja, as coisas jamais deveriam ter sido separadas. Mas o ser humano é assim, né? A gente inventa que aquilo não faz mais sentido e alguém resgata de novo. Então eu vejo isso como um resgate importante, que é entender que essas coisas não são dissociáveis, né? A expansão da consciência, do cuidado com o corpo, do corpo sadio, das emoções sadias, né? Isso tem que andar junto, né? Porque eu não vou ter uma mente saudável por muito tempo se o meu corpo não estiver saudável. Sim. Então a real é mais simples, é uma coisa, é quase simplório. É quase óbvio, né? É óbvio, mas a gente esquece disso. Então, Eu acho que também dentro de grandes centros, a rotina, a pressão por performance de entrega de números, a gente acaba ah, esquecendo do cuidado pessoal, né? E quando a gente começa a ouvir reiteradas vezes que o cuidado com o corpo ele reflete nos números e no fim todo mundo acaba buscando é, números, esse discurso acaba ganhando muito mais força ainda, né? a O que é gente um contrassenso, tu romantizou. deveria buscar equilíbrio físico e emocional, Ah, independente se isso impacta ou não na tua vida profissional. Mas quando a gente vê matérias, né, muitas pessoas afirmando isso, a gente vê um movimento, assim, né? Grupos de corrida se formando, escolas de yoga aumentando muito a quantidade de alunos, né? Tem todo um movimento enorme acontecendo para buscar esse equilíbrio, né? e eu talvez seja um pouco mais radical, assim, porque eu não sei se exatamente equilíbrio é a palavra, tá? Sim. Porque, porque é mais potência, resiliência e a capacidade de suportar o que a vida te traz. Porque equilíbrio, e eu entendo o que tu está querendo dizer, mas equilíbrio me parece uma coisa mais. Tá, a gente está equilibrando os pratinhos, estou dividindo as coisas, mas o meu aprendizado desses últimos anos tem muito. Ele é um pouco mais radical no sentido, eu preciso me tornar uma pessoa capaz de dar conta do que o mundo me traz. Então isso passa muito mais por eros, né, que é o pulsão de vida, por um desejo de potência, por ter um corpo forte o suficiente para aguentar o que a vida te traz. Ou seja, é aquela história de, né, a gente deve se tornar capaz de coisas monstruosas, mas aprender a domar o bicho. Ser o Aham. guerreiro ser o guerreiro no jardim, né? É melhor ser um guerreiro no jardim que um jardineiro na guerra. Tá? Então, é realmente se tornar potente o suficiente para dar conta. E, e se não precisar entrar na guerra, melhor, né? Mas aí Sim. porque não é nem não, é aquela dicotomia, tá? Mas o propósito, a felicidade, é o caminho, é o destino.
Não é, na real, não é nenhuma dessas coisas. É a transformação que o caminho te traz quando tu está caminhando no sentido que tu deseja. Ou seja, a parte importante da caminhada e do destino é o que eu me torno. E essa foi uma decisão importante durante a pandemia, que foi, para muita gente, para mim, foi particularmente duro. Eu disse, olha, ou eu me torno uma pessoa capaz de suportar a próxima onda, que ninguém sabe o que vai acontecer, ou eu não resisto à próxima. Então foi uma Uhum. decisão bem pessoal, assim, pô, tudo que eu aprendi agora tem que ser colocado à prova. Então, É se o pessoal está um pouquinho do conceito da antifragilidade aqui, da né? antifragilidade, que é o tema, inclusive, que nós vamos falar bastante no mês de agosto agora, 20 anos de escola, e o mês de agosto são 20 anos crescendo na crise, né? Então foram vários, né? Na real, o brasileiro está em crise desde que nasceu, né? Pois Crise é. a gente, É. crise desde a história do Brasil, a história da crise. Então, Acho legal, Fabiano, aproveitando, né? Considerando assim, essa tua visão de negócio, teu propósito, a clareza dos objetivos que tu quer alcançar, como que tu transformou, né, há 20 anos atrás, a tua visão no negócio que tu tem hoje, que é uma escola de meditação, uma escola de desenvolvimento pessoal, hoje localizada talvez no melhor ponto de Porto Alegre, né? Que está aí iniciando um novo capítulo. Como que tu uniu todas essas personas, o advogado, o psicólogo, o faixa preta em jiu-jitsu e transformou isso em um negócio, né? Numa escola que já teve quase 200 alunos, já foi referência na área e hoje tá aí super bem estamos aí localizado na cidade, reiniciando um processo, né? recomeçando. É, uma das coisas que em algum momento a gente tem que fazer, eu sempre lembro, você deve ter ouvido falar, por óbvio, da Natália Arcuri, que é o maior portal de finanças do mundo, se não me Uhum. engano, é um dos maiores de finanças do mundo. Até há Uhum. pouco tempo era o maior portal de finanças do mundo. E ela é muito engraçada, ela tem um livro e um curso chamado Desfudendo o Brasil. Uhum. Eu fico desconfortável, eu não falo palavrão, então eu fico meio desconfortável de falar o termo. Então, mas ela tem os Fs da prosperidade: foco, força, fé. São 4, né? Foco, força, fé e foda-se. Tá? Então, o foco é clareza. Clareza de propósito, ou seja, lá atrás, quando eu decidi que ia fazer isso, eu eu tinha clareza do que eu queria. Na real, essa certeza me acompanha desde pequeno. Minha avó que me dizia, assim, quando eu comprei a minha outra casa, Fabiano, tu lembra quando eu era pequeno, que tu disse que ia ter uma casa dessas? E eu te perguntava para fazer o quê? Assim, eu ainda não sei, mas eu sei que eu vou ter uma casa dessa para receber as pessoas. Então isso é uma lembrança muito antiga, assim, 6, 7 anos de idade, que eu ia ter uma casa, sei lá para quê. Então foco, força a gente precisa se tornar forte para suportar e ir em frente, tá? Fé é a confiança inabalável, e aqui eu falo de fé, não é fé religiosa, é confiança inabalável de que tu tá no caminho que tu escolheu, e se não tiver, quanto mais rápido tu te der conta que não tá, mais rápido tu sai. E o foda-se, em algum momento tu tem que parar de ouvir as pessoas. Em algum momento, tivemos essa conversa, né, Paula, essa semana, mas as pessoas estão falando, desculpa, mas foda-se. Em algum momento a gente tem que ligar esse botãozinho, porque eu, desde pequeno, lembro, eu vou fazer tal coisa lá no Moinhos. Mas tu é louco. Talvez tenha sido a frase que eu mais ouvi desde sempre. Mas tu é louco. Então, só para ilustrar como é que é essa loucura e essa obstinação. Essa casa, que é Barão do Santo Anjo, 362, em 2004, quando eu decidi que ia abrir uma escola de desenvolvimento pessoal, não existia casas à venda no Moinhos. Como é que eu comprei uma casa no Moinhos? Eu batia na porta e perguntava: bom dia, meu nome é Fabiano, o senhor não quer vender a sua casa? Foi assim, não existia casas à venda no Moinhos de Vento há 20 anos atrás. Isso, né? E essa casa, eu entrei na Luciana, na Padre Chagas, dobrei a esquerda na Dinati Ribeiro, no final da Dinati Ribeiro tinha essa casa. Eu disse: essa casa. É essa casa. E o seu Renato Russopes, que estava no lugar que ele sempre estava, ali na varanda dele, e eu disse: bom dia, o senhor não quer vender sua casa? E ele disse: não quero, mas vamos conversar. Ele me convidou para tomar um café, entrei, fiquei uma hora e pouco conversando com ele, gosta muito de papo.
me fez uma, olha, portanto eu vendo para ti. Eu não tinha esse recurso. Não tem, fui atrás, não consegui, enfim, acabei comprando a casa ali na Luciano de Abreu. Isso em junho de 2004. Passaram-se 20 anos, em junho de 2024, eu comprei essa casa para montar o meu negócio. Então só levaram 20 anos. Só. Então a diferença entre a loucura, talvez, e um toque de, talvez, de intuitivo, do que a gente quiser chamar, por que a gente não, a maioria das pessoas não faz ou não chega nisso, no seu objetivo? Porque tem vezes que leva 20 anos. O Champollion, que foi o cara que traduziu a Pedra Roseta, o Malmo, não estou me comparando com o Champollion, tá? O Champollion era um gênio, um gênio da humanidade. Ele traduziu a Pedra Roseta e graças a ele nós conseguimos ler os hieroglifos e tal. Então foi uma mudança de paradigma e se conhece a história do Egito por causa desse cara. Ele levou 20 anos. Ele teve que estudar, ele era um linguista, além das, sei lá, 7, 10 línguas que falava, ele teve que aprender mais umas 8 ou 9 línguas antigas que não existiam mais, até ele conseguir conceber e entender aquela linguagem que não existia. Ele foi ostracizado, chamado de louco, foi demitido da universidade, porque era, esse cara tá maluco, mas ele, aquela obstinação por resolver aquele problema jamais saiu, era o desejo ardente lá do Napoleão Hill, não era o desejo, ele tinha uma coisa que era irrefreável, até que ele conseguiu traduzir a Pedra Roseta. E isso em vários momentos da história é o que vai fazer a diferença, é essa obstinação. Só que tem vezes que a gente não tem o tempo necessário, não tem o recurso, ou a gente acaba perdendo tudo. Então, essa obstinação faz muita diferença e a gente, se eu tivesse ouvido 99% das pessoas, eu não teria feito isso. Não teria hoje, talvez hoje um dos maiores terrenos aqui do Moinho de Vento, num lugar espetacular e que a gente está recomeçando. Eu sei o quão caro, meu companheiro sabe o quão caro foi, o quão difícil foi, enfim, isso é uma história para outro dia. Exato. Mas é isso, tem vezes que a gente não tem tempo. Se eu tivesse começado com 70, provavelmente eu não ia dar tempo de eu fazer isso. Mas eu tive a Sim. sorte de começar com 23. Mas é interessante que às vezes quem também comenta ou te chama de louco, usando a tua expressão, ela não tem essa obstinação dentro dela, né? Então, é claro que É, se ela não tem essa verdade, para ela realmente é um ato de loucura, né? Então, é, por isso também a, a escuta, ela tem que ser um pouco seletiva, né? Eu acho que a gente tem que escutar, mas tem é, que se respeitar, né? É bom tu ter visões diferentes, assim, na nossa área que a gente, principalmente até para mediar situações, tu tem que ouvir muito todos os lados, mas às vezes tu tem as tuas verdades e tem que é. seguir, né? E assim, Fabiano, pensando em pessoas que estão iniciando essa jornada assim de autocuidado, que estão buscando então não um equilíbrio, mas uma potência maior, né, na sua vida. Qual que seria assim os primeiros passos na tua visão que essa pessoa deveria adotar? As primeiras medidas? A primeira coisa tem que, são a Chael, para a nossa professora Chael Barçassá, que é uma das, para mim, uma pessoa genial, ela diz que tem 3 coisas importantes, tá? Primeira decisão. Uhum. Não, é o dar-se conta antes. Então, me dei conta que preciso. Tá, me dei Sim. conta, ok. Se deu conta é a parte fácil. Decidir. Vou abrir espaço. Então tem que abrir espaço na agenda. Não tem outro jeito. E quanto de espaço? Mas a vida é corrida. É 1% do tempo. Com 1% do tempo dá para fazer mágica. 1% do tempo dá mais ou menos 14 minutos por dia, 8 horas por mês, aquelas famigeradas 2 vezes por semana de qualquer coisa que tu queira fazer. Não importa, é praticar meditação, é ler, é correr, enfim. Mas eu não tenho 1% do tempo. Daí tu abre o teu celular e vê quanto tempo tu ficou nas redes sociais e tu fica com vergonha Uhum. e tu vai ver que tu tem mais do que 1%. Então, primeira coisa, tem que se dar conta. Eu preciso. Segundo, decide. Vou fazer alguma coisa, seja o que for. E onde que as pessoas se perdem? Eu não fazer. Aí tem que fazer um plano. Eu vou abrir espaço na agenda e eu tenho que conseguir ir 2 vezes por semana. É onde as pessoas se perdem, não é nem do dar-se conta, nem na decisão. Todo mundo sabe, todo mundo já decidiu 30 vezes se alimentar melhor.
todo mundo já se deu conta que estava mal, precisava se alimentar melhor, decidiu a partir de hoje, segunda-feira, o dia mundial do início da dieta, todo mundo já começou. Ah, mas é só seguir, não tem nenhum. A partir daí, não tem nenhum mistério técnico. Tem a dificuldade de implementar. Porque bom, vocês trabalham com direito empresarial, vocês sabem que a parte que o que faz a gente fazer a empresa prosperar, o que faz a gente andar, não é estratégia. Estratégia, ela é importante, mas tu precisa de 1% do teu tempo que tu precisa de estratégia. O resto é tática, é o dia a dia, é reunião tática. O que nós vamos fazer objetivamente a semana? A gente... Então, isso vale para o âmbito individual, de equipes, e para a empresa é a tática, é o dia a dia, é a excelência técnica no fazer aquilo. No papel estratégico, que é importante, eu não estou menosprezando aqui, mas ele deve ocupar muito pouco da nossa vida. O plano, uma vez que tu fez, tu tem que fazer. Bom, aí todos os Exatamente. dias, e aí tu vai ficar chateado, e vai ficar cansado, e tem que seguir. E como é que tu tem dito, né, Fabiano, quando eu digo que eu tô cansada? As pirâmides do Egito foram construídas por pessoas cansadas. Tipo, Exatamente. nada, claro que ali eu não tô excluindo que eram os escravos que fizeram, mas a piada tá aí, né? Tipo, Taj É. Mahal, qualquer coisa grandiosa foi feita por pessoas que estavam cansadas. Então, se tá cansado, aí a gente tinha que analisar, né? Hoje eu vejo com a questão das redes sociais, as gerações mais novas estão muito acabadas e muito cansadas. Mas aí é por overuse da tecnologia. É Sim. um cansaço que ele é uma coisa de tanto estar tá hiperconectado que a gente que aquilo é outra coisa, mas é um outro assunto. Agora, se eu estou trabalhando e fazendo, eu disse, pá, agora que eu vou comer, que eu terminei 18 meses de reforma, eu preciso tirar uns 10 dias de férias. Eu pensei, isso tá lá por fevereiro, de repente. Aham. Não tem, tipo assim, agora que eu consegui terminar, então. Agora, não quer dizer que no meu dia a dia eu não vou buscar implementar. Eu entendo que para a saúde do corpo, que eu tenho um cuidado muito obsessivo com isso, eu preciso conseguir dormir. Dormir, me alimentar e treinar. Eventualmente eu toco, eu durmo menos, mas eu entendo hoje o dormir e o descansar é tão importante quanto me alimentar, que é tão importante quanto treinar. É obsessivo isso. Vai chegando 8 da noite e eu já vou ficando tenso que eu preciso estar quase na hora de dormir. 9 horas o celular me avisa, olha, daqui uma hora tu tem que estar na cama. Eu uso a tecnologia também para me ajudar a ter essa atenção. Eu uso um aplicativo que faz a leitura do sono, então eu faço uma análise do sono diária, porque eu entendo que isso vai fazer diferença na minha recuperação. Pô, vou fazer 48 esse ano. A recuperação já é diferente, eu preciso levar isso em conta. Mas então eu quero sair mais. Eu não sei, eu amo o que eu faço, né? Então eu quero trabalhar mais, mas eu quero ter Sim. condições de fazer isso da maneira mais saudável possível. Eu achei bem interessante o teu ponto, porque eu costumo falar bastante aqui no escritório que assim, o básico bem feito, a gente já é assim, muito mais do que a metade do caminho, porque às vezes a gente fica, né, tentando achar uma pirotecnia se tu Não. fazer o básico bem feito. E o que tu tá propondo para os primeiros passos de alguém que quer começar a encontrar a sua melhor versão é também fazer o básico bem feito, né? É fazer assim, 15 minutos, 2 vezes por semana, não é? Eu achei que tu ia muito mais por um lado de dizer não, de uma meditação, algo muito mais complexo. E não, na verdade, gente, te proponha e cumpra, né? Exatamente. Abre espaço na agenda, né? Então, porque agora assim, eu quero acordar mais cedo, eu vou acordar todos os dias às 6 da manhã. Tá, mas que horas tu acorda? Eu acordo às 10. Então não passa das 10 para 6, entende? Acorda às Uhum. 9 na primeira semana, acorda às 8 na segunda, terceira. Então nem começo. Eu tenho 15 minutos para ler, não vou nem. Não, 15 minutos por dia dá mais de 8 horas por mês. Dá para ler um livro por mês, lendo Uhum. 15 minutos por dia. E 15 minutos todo mundo tem. Isso vale para meditação, isso vale para exercício, isso vale para absolutamente tudo. Tudo. Só que, E não. respeitar a justa medida do tempo, né? Acho que a gente falou sobre isso em outras conversas que a gente teve aqui,
que novos empreendedores, principalmente nessa nova geração, né, tem a ânsia de resultado rápido. E se o resultado não vem rápido, gera frustração, como se as coisas não fossem acontecer. A gente tem a ilusão de que as coisas estão muito mais rápidas e não dá o justo tempo para as coisas acontecerem, né? Inclusive, o Fabiano ele tem um case bem legal, até me corrija se eu estiver equivocada, mas as redes sociais, acho que o Fabiano está com 12 mil, 15 mil seguidores, tudo 24 mil, orgânico. 24 mil seguidores, tudo orgânico. tudo Mas foi orgânico. um tempo, né, para trabalhar essa autoridade no digital, que também é um negócio, né? E olha, e tem uma curva de aprendizagem, tem várias coisas. Estou fazendo um curso bem legal agora sobre isso, sobre criação de marca pessoal, porque a gente tem alguns exemplos de pessoas que furaram a bolha, né? Que são os meus benchmark em termos de conhecimento profundo que traz transformação. Só que a linguagem, eu nunca vou ser raso, não, eu tentei, mas eu trabalhei muito para ter profundidade e eu acredito que alto impacto ele tem que ter uma certa profundidade. Então agora tu pega lá os 4, hoje são 5, né? A Lúcia Helena Galvão, o Karnal, o Pondé, o Cortella e o Clóvis de Barros. São historiadores, filósofos, sim, eles dão aula de filosofia e estão bombando, né, entende? Eles conseguiram construir uma linguagem poderosíssima que chega no coração das pessoas. Então, tem exemplos de pessoas, tem vários livros escritos, então dá para. Tem pessoas que. E isso é uma tendência, inclusive, agora que a gente vê nas redes sociais, aquelas pessoas que o microconteúdo não está pegando mais. As pessoas querem conteúdos mais profundos. Há uma busca um pouco maior dessas coisas. Só que a gente precisa ter consistência, precisa não parar, precisa seguir se aprofundando. E para quem fica muito nerd, que é o meu caso, eu acabo fico um pouco frustrado no sentido de ver influenciadores brasileiros fazendo copy-paste de conteúdo americano e nem dão e nem dizem, entende? Porque eu Uhum. sigo muitos autores que não são daqui, daqui a pouco, 6 meses depois, eu vejo o mesmo, não vou dar o nome de ninguém, para não ser processado. O mesmo conteúdo e as pessoas usam as mesmas palavras daquele autor americano e não fala nada, é como se fosse dele, e os caras estão bombando. Então, mas mérito dele, por um lado, né? Ele conseguiu fazer com que o conteúdo viralizasse e tal. Então, o meu compromisso agora, em termos de criação de autoridade, como professor, como gestor de negócios, é ajudar numa curadoria de conteúdo também, porque isso é uma coisa muito complicada. Então, sabe como é que as pessoas começam? Tem que começar buscando pessoas sérias para a gente poder seguir e estudar. Porque se tu coloca lá meditação no Google, não tem fim aquilo. É verdade. Então, como que eu começo, né? Então, eu preciso me cercar de pessoas sérias, que não sejam rasas. Pô, pega um Headspace, né? Que é um aplicativo sério. Pô, tem milhares de seguidores. Pô, não tem dinheiro para investir agora? Começa com um aplicativo sério, que pelo menos tu vai ter um caminho. Busca pessoas que falam sobre isso seriamente, porque, como todas as áreas, bom, direito, psicologia, meditação, né? Tipo, chutador tem de tudo, né? Então, é muito complicado a gente ficar refém das pessoas que supostamente sabem mais do que a gente. Então a gente precisa achar pessoas de confiança. Mas Excelente. muito Né? bacana, Fabiano. Eu acho que foram insights bem valiosos de buscar, assim, o, o entendimento, o quanto o autocuidado ele é importante, né? O quanto a gente priorizar um tempo nosso acaba refletindo numa pessoa com maiores potencialidades que vai refletir naturalmente no seu trabalho, né? Acho que a gente queria agradecer a tua Eu que participação aqui na agradeço. nossa. Foi um prazer, Fabiano, poder te escutar, né? Eu que já te escuto há 10 anos, é sempre bom. 10 anos já. Hein? Já são 10 anos. Eu nem Tempo. tinha barba branca nessa época. Muito obrigada, Querido, Fabiano. Obrigada, obrigado. FG. Nos vemos em seguida. Certo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tá.